Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer a casa, a pessoa da Gleides, o convite que nos foi feito, para falar de uma obra de Allan Kardec. As 5 obras são muito conhecidas, né? A gente só praticamente fala de 5 livros, né, de 5 produções que Allan Kardec fez ao longo de 12 anos que ele se dedicou à pesquisa. Eu vou falar muito sobre pesquisa, sobre a ciência espírita, né, que o movimento espírita brasileiro deixou um pouco de lado essa parte, né, de ciência, o que é a ciência espírita, o que é a doutrina filosófica que Kardec retirou do assessoramento constante que ele teve no mundo espiritual. E hoje a gente fala muito como religião, a parte religiosa do espiritismo. E o movimento espírita, nesses 160 anos ou um pouco mais, né, desde que foi lançado o Livro dos Espíritos em abril de 1857, o movimento espírita brasileiro, por questões de conjuntura, né, caminhou muito pelo lado religioso. Então, eu vou pedir para vocês esvaziarem o copo, né? Eu gosto dessa frase pelo seguinte: nós vamos voltar no século XIX, a 1857. A única obra que havia sido publicada em abril foi a primeira edição do Livro dos Espíritos, também muito pouco conhecida pelo movimento. A gente conhece a edição revista, corrigida, ampliada, com 1019 questões, respostas, comentários, mas essa edição de 1857, ela é muito pouco conhecida. Na sequência, Kardec funda um periódico mensal, onde ele dedica o seu tempo, a sua vida, a um fenômeno muito comum da França do século XIX, que era aqueles fenômenos das mesas girantes, que ele inicia tentando descobrir o que teria por trás daqueles acontecimentos. Muito comum na Europa, nos Estados Unidos, virou acontecimento social, presente nos salões de Paris, né, a Cidade Luz, cidade de conhecimento, capital da França, Napoleão III, época do Segundo Império, né, todo um contexto social, político, econômico. E o professor Rivaio, né, fez a sua carreira na educação, com Pestalozzi, com influências de uma outra pessoa francesa muito pouco conhecida dos brasileiros, que se chama François Jacotot. Praticamente acredito que ninguém tem ouvido falar de Jacotot, mas as influências pedagógicas de Kardec foram Pestalozzi e essa figura Jacotot. Essa figura foi tão importante para Rivaio que ele traduziu Telêmaco do francês para o alemão, ou vice-versa. Me fugiu agora. E ele utiliza a técnica desse pesquisador, que ficou conhecida a técnica, a metodologia, o critério que ele utilizou para ensinar línguas. Ele ficou exilado na Holanda, esse professor não falava holandês. E ele foi dar aula para os holandeses. Ele não falava holandês, os holandeses não falavam francês, ele desenvolveu um critério, uma metodologia de como se comunicar com os alunos. E ele ficou conhecida essa técnica como a do mestre ignorante. Um autodidatismo que a gente enxerga nas obras de Allan Kardec, quando ele começa a escrever uma série de livros. Uma série de bibliografias, infelizmente muito pouco conhecida, em especial a Revista Espírita, que ele lança em janeiro de 1858. E hoje eu vou abordar isso, e eu pedi para vocês esvaziarem um copo, para a gente entender, voltar naquele grande laboratório que foi formado, primeiro na residência do casal Rivaio, né, que era na Rua dos Mártires, número 8, por coincidência ou não, é exatamente o escritório onde funcionava a Revista Espírita. Antes mesmo da fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi fundada em abril de 1858, ou seja, um ano depois do lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos. E aí veio o primeiro questionamento. O objetivo é provocar questionamento em vocês hoje. Voltar àquela fase
as mães que lembram melhores que os pais, né, infelizmente, a fase do porquê. Por quê? Por quê? A criança quer saber. E a gente vai perdendo isso ao longo, né, do nosso crescimento, do nosso amadurecimento, infelizmente. Mas Rivaio, o cientista Rivaio, como todo bom cientista, não perdeu aquela busca por respostas. O casal Rivaio, não esquecendo que Kardec teve ao lado dele a Amélie Boudet, uma mulher 9 anos mais velha, muito incomum para uma França do século XIX, que sem aquela esposa, e hoje com os documentos, eu vou falar um pouco desses documentos que vieram a público, a gente recebeu um convite para tentar fazer uma exposição dos manuscritos que compõem o acervo do Museu Allan Kardec em julho, na Feira do Livro. Vamos ver se a gente consegue trazer. A gente apresentou na Feira do Livro, acho que o ano retrasado, não lembro onde teve, foi na SpaceX, e a gente trouxe. E a figura de Amélie Boudet é muito importante, no contexto da construção desse corpo doutrinário do Espiritismo. Antes mesmo da fundação da Sociedade Parisiense, existia o Círculo Parisiense de Estudos Espíritas. Uma comunidade menor, amigos de Kardec, médiuns, participando na residência, num petit comitê, um pequeno grupo, analisando fenômenos, estudando aqueles fenômenos, principalmente a psicografia, que o mundo espiritual a todo momento transmitia. E Kardec, já adotando o nome de Kardec, o professor Rivaio, sentiu a necessidade de fundar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O movimento espírita tem a tendência de falar que a Sociedade Parisiense foi o primeiro centro espírita institucionalizado. É um erro isso. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas era uma sociedade científica. Existiam grupos familiares espalhados por Paris, por outras cidades da França e fora da França, que se dedicavam às reuniões mediúnicas, evocando parentes, filhos, avós, pais que haviam desencarnado. Era muito natural esse contato com o mundo espiritual. Kardec percebeu isso e naturalizou essa informação. O movimento espírita também perdeu isso. A gente hoje, quando evoca, que até isso o movimento espírita deixou de lado, quando evoca, tem que ser no centro. Isso era muito natural no século XIX. Essa naturalização de um fenômeno que Kardec procurou estudar e denominou ciência espírita. Eu, particularmente, tinha uma grande dificuldade de entender no início o que é essa ciência espírita que Kardec menciona. E hoje eu vou falar um pouquinho disso. Kardec foi a todo momento assessorado pelo mundo espiritual. Principalmente uma figura muito importante, que é o espírito de verdade. Uma das comunicações de espírito de verdade teve tanta importância que Kardec a colocou em 2 obras básicas, as 5, as mais conhecidas, que é no Livro dos Médiuns e no Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Vamos esvaziar o copo, porque a função do centro espírita é essa. É acolher, enxergar o outro como irmão. Uma das frases famosas do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Que caridade é essa? Exatamente essa construção da fraternidade que a gente enxerga no centro espírita. Construção de olhar o outro. E a partir do momento que a gente tem a compreensão que aquele outro, aquele ser que está ali é meu irmão. Jesus traz isso, aquela estranha moral também no Evangelho. Uma obra muito estudada, mas a gente tem que enxergar o todo também. Quando a gente enxerga que a nossa evolução espiritual depende do outro, começa a surgir a compreensão do que é essa filosofia espírita. A ciência eu vou procurar mostrar para vocês agora. Essa capa é da primeira edição que circulou para os assinantes na França e em alguns países inicialmente, que assinavam a revista e Kardec as enviava pelo correio. Muito interessante, porque mesmo a revista espírita, as poucas pessoas que levantaram as mãos
e falaram, eu já li, eu já folheei, já estudei algum artigo, alguma coisa. Essa obra é muito importante para a gente entender a construção do corpo doutrinário espírita. Para a gente entender todas as obras, como elas foram escritas e os momentos que Kardec escolheu para publicar aquilo. E eu vou antecipar para vocês. A grande maioria dos ensinamentos, dos princípios que a gente encontra nas obras, nas 5 obras básicas, a gente vai entender que elas transitaram primeiro nesse periódico. Um periódico que foi dedicado a levantar hipóteses, a discussão. Discussão com quem? Com os assinantes, com outros agrupamentos espíritas da época, agrupamentos familiares. Discussão para Kardec fundamentar, colocar a base, estruturar conhecimentos que foram parar nessas 5 obras. Então, primeira edição, janeiro de 1858, o escritório era na Rua dos Mártires, número 8, exatamente a residência do casal Kardec. As edições que a gente conhece hoje, alguns pontos foram modificados. Kardec alterou, revisou, editou todas as suas obras, à medida que esses conhecimentos foram sendo amadurecidos, à medida que as hipóteses foram sendo colocadas, discutidas entre os encarnados, com o critério, assim como Jacotot, que influenciou Kardec como mestre ignorante, o pedagogo Rivaio transmitiu aquele conhecimento do mundo espiritual a partir de critérios, a partir de uma metodologia e de uma maneira palatável, para que a gente lesse as obras do Espiritismo e pudesse compreendê-las de uma maneira didática, a ponto de ele formular as edições do Livro dos Espíritos, perguntas e respostas e comentários. Eu desconheço uma maneira mais didática da gente poder estudar. Então, por isso que a gente escuta que o Espiritismo não tem professores. O Espiritismo não precisa de professores. O Espiritismo precisa da leitura, do estudo e da compreensão daquilo que o mundo espiritual trouxe para a gente, assessorado por uma pleiade de espíritos, espírito de verdade, um deles, a ponto de trazer essa frase para a gente. Espíritas amai-vos e espíritas instruí-vos. Primeira edição do Livro dos Espíritos, 1857, inicia a publicação desse periódico. Algumas curiosidades históricas que eu acho importante. Porque a gente imagina, o movimento espírita, eu particularmente no início, achava que tudo tinha vindo pronto do mundo espiritual. Kardec trabalhou como um secretário, tudo que era ditado, aquilo ia parar nos livros, nas obras, como um ensinamento pronto. E quando a gente vai entender agora o que é essa ciência espírita, esses critérios, a metodologia que Kardec utiliza, a gente vai entender o que Kardec quis dizer por progressividade, na obra de 1868, a Gênese. O Espiritismo é progressivo, ou seja, ele não tem ensinos dogmáticos. Kardec lança uma frase importante: a fé raciocinada em combate à fé cega, os dogmas presentes, principalmente na Igreja Católica, que era o grande fornecedor de bem religioso na França no século XIX. 99% dos franceses eram católicos, assim como os brasileiros, quando a doutrina espírita chega no Brasil. Mas na França, passou por um processo de evolução francesa. Tornou-se um Estado laico. A Igreja cometeu muitas atrocidades na Europa. E os franceses, após a Revolução Francesa, deixaram aquilo de lado e começaram a apostar na ciência. A ciência tem as respostas. E Kardec, quando fala da progressividade da doutrina espírita, ele procura alinhar esses 2 tipos de conhecimento. Conhecimento que vem da religião, independente de qualquer que seja. Por isso que Kardec sempre falou que o Espiritismo não era uma religião. Por isso que existiam muçulmanos, católicos, as mais diversas tradições que participavam com Kardec na sociedade parisiense e ou nos diversos agrupamentos espíritas. Quando a gente vai acompanhando, desde janeiro de 1858, a gente vê propagandas. O Livro dos Espíritos, a primeira edição, 3 partes, não é
o mesmo livro dos Espíritos que a gente conhece hoje. Muita coisa foi aproveitada, perguntas viraram respostas, respostas viraram perguntas, comentários que Kardec fez na primeira edição viraram perguntas, respostas ou vice-versa, de uma maneira que aquele conhecimento fosse transmitido da melhor maneira possível, da forma mais didática. Então ele anunciava o livro dos Espíritos e desde janeiro de 1858 ele já anunciava que estava escrevendo uma obra que era uma instrução prática sobre as manifestações espíritas. O precursor do livro dos médiuns que a gente conhece, e Kardec já sentia essa necessidade de transmitir esse ensinamento. Vocabulário, terminologias que eram utilizadas no espiritismo, fenômenos, diferentes médiuns, diferentes nomes para os vários fenômenos. Kardec já pensava em escrever isso. E interessante também que desde janeiro de 1858 já tinha o preço para os assinantes na França e em outros países, inclusive em outros continentes, na América. Então Kardec já tinha essa perspectiva que a doutrina espírita fosse ganhar o mundo. Mais alguns exemplos: Instrução Prática, Livro dos Espíritos, a revista de fevereiro de 1858. Então essas primeiras edições são muito interessantes, porque elas trazem informações importantes de como era o pensamento de Kardec, como ele pensava desenvolver a doutrina espírita. Março, aparece uma nova obra mediúnica, a história da Joana d'Arc, pela mediunidade da Hermance Dufour, uma médium que trabalhou com Kardec. A revista espírita era o veículo também de anunciar obras espíritas para os assinantes. E aí chega, em julho de 1858, é lançada a terceira obra, vamos falar assim, né? Primeira obra, Livro dos Espíritos, de 1857. A segunda obra, a Revista Espírita, esse periódico mensal. E a terceira vem a público em meados do ano de 1858, que é uma Instrução Prática. Em agosto de 1858, Kardec começa a comercializar os desenhos da casa de Mozart, em Júpiter, que o médium Victorien Sardou fez, né, com a sua mediunidade, e ele começa a também anunciar a venda desse desenho para subsidiar as despesas que ele tinha com relação... Kardec abandonou tudo para se dedicar à pesquisa do espiritismo. E essas obras ajudavam a subsidiar isso. Um pouquinho mais para frente, começa a circular o fragmento de uma sonata, por um médium que traz, via Mozart, traz uma sonata, fragmentos de uma sonata. Essa obra é muito bonita. Se vocês digitarem no YouTube, fragmentos de uma sonata, do médium Dorgeval, e colocar Mozart, tem pianista executando essa obra. É fantástico. Mais informações históricas. Em 1859, surge a primeira edição da obra, de mais uma obra de Kardec, também muito pouco lida em geral no movimento espírita, e que, curiosamente, nessa didática toda de Kardec, ele coloca como sendo a primeira obra que deveria ser estudada pelos interessados no espiritismo, que é o espiritismo. Se a gente for no livro dos médiuns, lá na parte 3 do método, Kardec ele indica a sequência para a gente estudar, iniciar o estudo do espiritismo, por essa obra, o que é o espiritismo. E a primeira edição dela, por que a primeira edição? Porque ele lançou várias e com revisões. Todas as obras de Kardec passaram por revisão. Aí eu trago para vocês, fazer um parênteses agora. Desde a primeira edição, de 1857, a gente tem até agora 3 obras, tá? Contando aí a Revista Espírita como uma obra. O Livro dos Espíritos, de 1857, a Revista Espírita, em janeiro de 1858, o que é o Espiritismo? Instrução Prática, lançada em meados de 1858, e a quarta, o que é o Espiritismo? Para a gente acompanhar a sequência de obras e o desenvolvimento de como Kardec estruturou, via Revista Espírita, o que ele ia colocar nas obras. A primeira edição circula
em meados de 1859, e aí eu vou fazer uma parte agora para a gente voltar na introdução da primeira edição do Livro dos Espíritos. E vou tomar a liberdade de ler. Quando surge um fenômeno novo, que independe de toda a ciência conhecida, o doutor, para estudá-lo, deve fazer tábua rasa de seu saber e considerar que é para ele um caso novo para ser estudado. E não pode ser realizado com ideias pré-concebidas. Não vai ser a ciência A, a ciência B ou a ciência C, conhecida no século XIX, que era a responsável por trazer o objeto de estudo que era esse mundo espiritual. Então, Kardec funda uma ciência nova na época, com um novo objeto de estudo, que é o mundo espiritual e essa relação com o nosso mundo material. Quem quiser aprender bem uma ciência, desde a edição de 1857, Kardec frisa, afirma e desenvolve a doutrina espírita como uma nova ciência. Quem quiser aprender bem uma ciência deve fazer-lhe um estudo metódico e paulatino. Metódico envolve método. Método envolve critérios. E Kardec os desenvolve para poder estudar essa coisa nova, esse fenômeno novo que ele começa a estudar. O homem precisa vários anos para ser médico, medíocre, e cerca de 3 bons quartos da vida para ser um sábio. E quereria, em algumas horas de observação, adquirir a ciência do infinito. Ou seja, exige paciência, exige estudo, nada dogmático. A ciência, ela aprende com aquele conhecimento anterior. A todo momento, novos paradigmas, novos conhecimentos surgem que superam aquele conhecimento, aquela crença científica anterior. Por isso que o Espiritismo não pode ser dogmático, porque ele é uma ciência. Nós vamos chegar aonde eu quero mais para frente. Que ninguém se engane, portanto, o estudo do Espiritismo é imenso. Toca profundo e literalmente todas as questões metafísicas e de ordem social. Não adianta nada a gente querer entender o mundo espiritual e essa relação com o mundo físico e esquecer daquilo que eu falei. Eu preciso do meu próximo, do meu irmão, ter essa compreensão para a minha evolução. Muitos falam que o Espiritismo prega muito, defende muito o individualismo. E é a primeira reflexão que eu provoco. Será? Se a gente depende do outro para crescer espiritualmente, em moralidade, em conhecimento, em intelecto, como que o Espiritismo pode ser uma doutrina individual? Sendo que desde o início eu preciso entender problemas sociais. Então, quando eu vejo um irmão na frente da calçada passando fome, não basta a cesta básica. Isso é assistencialismo. Não que ela não seja necessária, mas não basta. A gente tem que ir na causa. Qual é a causa social que levou essa pessoa, ou essa família, ou essas pessoas, a estarem nessa situação? E essa responsabilidade é nossa. Então ela não é individual. Enquanto a gente não discutir problemas desse tipo dentro dos centros espíritas e ficar restrito a fornecimento de cesta básica, de novo, não que não seja necessário. Né? A fome tem que ser matada. Mas a gente tem que ir na causa como espírito. Então, não tem como chegar na causa se não se discutir a ordem social vigente. Na primeira edição do Que é o Espiritismo, Kardec tenta definir pela primeira vez o que ele estava entendendo por Espiritismo. De novo, não veio nada pronto do mundo espiritual. Na última obra, a Gênese, no capítulo 1, Kardec fala que o caráter da revelação espírita, que é o título desse primeiro capítulo, ele fala que a doutrina espírita, o espiritismo, tem um duplo caráter. Primeiro, ele é divino, e vamos entender esse divino que ele coloca, por ser de origem do mundo espiritual. Essa é a definição que Kardec dá por ser divino. E a segunda parte é trabalho dos homens, entender essa informação, ou essas informações que chegam no mundo espiritual,
que ele decodificou para a gente, com esses critérios que eu vou mostrar quais são, com esse método, que hoje a gente conhece por Espiritismo. Primeira tentativa, o Espiritismo é a doutrina baseada na existência dos espíritos, ou seres incorpóreos no mundo invisível, e nas suas relações com o mundo corpóreo, muito próximo da definição que a gente conhece hoje. Podemos ainda dizer que o Espiritismo é a ciência de tudo. Percebam bem, Kardec em nenhum momento fala que o Espiritismo é a religião, muito pelo contrário, a todo momento ele nega isso. Por quê? Pelo dogmatismo que está impregnado nas religiões. E por o Espiritismo trazer ajuda, resposta, ser auxiliar para as mais diversas religiões. Seria uma incoerência o Espiritismo como religião ser o auxiliar, por exemplo, do catolicismo. O catolicismo enxerga o Espiritismo como uma religião e os adeptos do Espiritismo hoje enxergam o Espiritismo como uma nova religião. Dificulta até um diálogo interreligioso isso. É a ciência de tudo que se relaciona com o conhecimento dos espíritos ou do mundo invisível. Primeira definição em 1859. Em 1860, julho, o casal Kardec muda de endereço. E com eles vai junto o escritório da Revista Espírita, eles mudam para a Rua Santene, número 59. Curiosidades das capas que nos auxiliam também a entender toda essa peregrinação de endereços que o casal Kardec fez. Kardec utilizou a Revista Espírita para trazer terminologia para fenômenos novos que estavam acontecendo. Aquela ciência precisava de terminologias novas. As palavras existentes não respondiam, não atendiam, não conseguiam conceituar, definir determinados fenômenos. E foi uma tentativa também de Kardec, e ele as alterou. Alguns vocábulos foram alterados. Eu não vou me deter nisso. Por exemplo, signologia, que era um fenômeno, né, onde aconteciam as comunicações por meio de sons. A primeira palavra que Kardec usa foi signologia. Ele resolve mudar. Se você pegar o Livro dos Médiuns, ou uma revista espírita mais atualizada, a palavra que vai aparecer é sematologia. Da mesma maneira, tipologia e tapologia. Kardec altera, e a gente vê na Revista Espírita essa edição inicial que circula para os assinantes, que depois Kardec resolve encadernar em volumes anuais, e a gente já vê a diferença aparecendo, né? Essa é a primeira edição, a gente vê signologia aparecendo, Kardec altera o termo para sematologia. Da mesma maneira, nas primeiras edições aparece o termo tapologia, e aí Kardec altera, acha que tipologia, que é o termo que a gente conhece hoje para esse fenômeno, né, aparece nas revistas atuais. Quem já teve a oportunidade de ler a Revista Espírita, o número 1º de janeiro de 1858, Kardec, na introdução, como em todas as introduções de suas obras, ele apresenta para que aquela obra veio. Então, a leitura, o estudo da introdução é mais do que necessário. Como qualquer livro que a gente vai iniciar, a gente começa pelas orelhas, né, contracapa, lê a introdução, para entender exatamente a que veio, né, aquele conhecimento daquele livro, aquela história que a gente está lendo. E da mesma maneira, Kardec o faz na primeira edição, de janeiro de 1858. A Revista Espíritas muitas vezes representa para nós um terreno de ensaio. Né? A gente esvaziou o copo no início, não veio pronto. Né? Era um terreno de ensaio aquilo. Destinado a sondar a opinião de quem? Dos homens, né? Os homens de ciência, os homens leigos da época, hipóteses eram colocadas, se trocava, e o critério de Kardec, a metodologia de Kardec, a gente vai ver com mais detalhes, aquilo era aplicado à opinião dos homens e dos espíritos. Kardec era a todo momento assessorado pelo mundo espiritual, não tem a menor dúvida disso. Hoje, com os documentos que a gente tem no Museu Allan Kardec, no ACOL, que estão na Universidade Federal de Juiz de Fora, são centenas e centenas de documentos, milhares e milhares de páginas, da época de Rivail, da época de Kardec, da época da Sociedade Parisiense dos Espíritas, e no pós-Kardec. Um legado que o próprio Allan Kardec nos legou. Ele colecionou aqueles arquivos para que pudessem ser estudados
futuramente. E hoje a gente conseguiu trazer da França em Paris, isso está no Brasil, está dentro de uma instituição acadêmica, sendo transcrito e traduzido para estudo e pesquisa. Então, sondar a opinião dos homens do Espírito sobre alguns princípios. Então, aquela hipótese era lançada, a discussão estava feita, iniciada na Revista Espírita, outros agrupamentos, outros leitores traziam pontos de vista, traziam novas comunicações que recebiam, na grande maioria, nas reuniões familiares. Kardec vai ajeitando essas informações antes, isso é importante, antes de admitir como parte constitutivas da doutrina. Agora a gente está enxergando a figura importante de Allan Kardec, o cientista Allan Kardec. Antes de admitir qualquer ponto como um ponto doutrinário, não é porque o espírito A falou, através do médium B, por mais famoso que seja o nome do espírito atribuído, ou o médium, aquilo era uma opinião. E assim Kardec o tratava. E após passar pelos critérios, que a gente vai ver já já, aí sim Kardec admitia como parte constitutiva da doutrina. E nada estanque, progressivo. Uma informação que Kardec tinha tido como um ensino já sacramentado, né, já ali perfeito, tinha possibilidade de alterar, caso novas pesquisas assim o mostrassem. Então, somente após esse processo de experimentação e debate, Kardec permitia que os novos conhecimentos fossem incluídos em seus livros fundamentais, principalmente os 5 livros básicos que a gente conhece, garantindo assim a solidez da doutrina espírita. Curiosidades das edições que circularam ali para os assinantes, infelizmente nas traduções que ocorreram em português, essas informações complementares muitas vezes não vieram para a gente. Então, por exemplo, na revista de julho de 1858, né, no artigo Uma lição de caligrafia por um espírito, Kardec traz aquela comunicação, as assinaturas que o espírito fez, ele compara com a escritura pública e nota uma semelhança muito grande entre a assinatura que consta do documento e a que do espírito enquanto encarnado. E a gente perde um pouco, né, essas informações complementares por não ter determinadas partes não vindo. E elas vinham assim, ó, era um encarte dobrado, né, na edição de 1858 ali, do lado da propaganda aparece aquele encarte. Curiosidade. Da mesma maneira, eu mencionei o desenho da Casa de Júpiter, né, pelo médium Sardou, e Kardec forneceu para os assinantes o desenho. A gente encontra na internet isso, mas nas revistas espíritas que a gente tem, né, sendo comercializadas no centro, a gente não tem essa informação. Então a gente lê o texto, às vezes do artigo da revista, mas não tem a grandeza, né, daquela psicografia, né, aquele de desenho que veio através daquele médium. Informações complementares e importantes. Os regulamentos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas também circularam para os assinantes da revista. Isso é importante para a gente perceber que Kardec teve problemas com médiums. Não é exclusividade dos centros espíritas atuais lidarem com egos de médium, né? Quem trabalha em reunião mediúnica já deve ter se deparado com isso, né? Às vezes o ego é tão grande, né? O orgulho é tão grande. Não, mas como a minha comunicação... É aquele negócio. Kardec teve, a ponto de ele ter que revisar artigos do regulamento da Sociedade Parisiense, colocando mais segurança para o ingresso de pessoas que assistiam, frequentavam ou se associavam à Sociedade Parisiense, ou com os próprios médiuns que ele tinha. Então, uma informação só que a revista serviu para isso também. Na revista que a gente tem no centro, tradução em português, não tem essa informação aqui, ó. E ela é interessante historiograficamente para a gente entender que a primeira versão do regulamento da Sociedade Parisiense circulou para os assinantes na edição de maio de 1858. Como a gente sabe isso? Por causa dessa mensagem que Kardec coloca na revista, falando que aquele regulamento, aquela versão do regulamento, foi substituída por uma versão mais atualizada. E aí a gente tem a de outubro de 1858. Não vou me ater nisso.
Kardec coloca desde janeiro qual era o propósito editorial daquela revista que ele estava trazendo. Nossa revista será uma tribuna livre em que a discussão jamais se afastará das normas da estrita conveniência. Discutiremos, mas não disputaremos. Ou seja, o debate aberto e franco foi instaurado, né, com a revista. E com essas informações colhidas por Kardec, a gente tem hoje o que a gente chama de obras fundamentais do Espiritismo. Se discutiu todos os tipos de manifestação espírita que surgiam conhecidos na sociedade parisiense ou em outros agrupamentos. Aquilo chegava para Kardec, ele pedia para os assinantes, para os leitores enviarem o que acontecia nos agrupamentos. Ele analisava, procurava explicar o fenômeno à luz da ciência espírita, com teorias, né? Por exemplo, a teoria dos fluidos, para explicar como ocorre, via perispírito, né, essa relação com o mundo dos encarnados. Então ele traz teorias. Teorias. Não existem verdades absolutas. Se uma explicação melhor chegar para a gente, via ciência, via método, via critério, que supere essa informação de Kardec e do mundo espiritual, claro, o Espiritismo é progressivo. A gente vai acompanhar, né, esse novo conhecimento que chega. Efeitos espontâneos. Tanto evocações como manifestações espontâneas, Kardec as analisa e procura trazer explicações lógicas à luz da ciência espírita. Comunicações espirituais de todos os tipos, voz, psicografia, vidência. Kardec procurava explicar, entender e transcrever aquilo num conhecimento lógico e palatável para a gente. Em 1859 eu trouxe a definição que eu li para vocês do que é o Espiritismo. Em 1862 ele lança uma segunda edição, aproveitando conhecimentos que transitaram primeiro na Revista Espírita. Ele lança a segunda edição do que é o Espiritismo e uma nova versão para ele tentar traduzir em palavras o que ele entendia, o que ele, Kardec, entendia por Espiritismo. O Espiritismo é a ciência, de novo a ciência, de que tudo o que diz respeito ao conhecimento das almas, ou espíritos e do mundo invisível e as suas manifestações. Ponto. Essa aqui era a definição em 1862, 5 anos depois da primeira edição do Livro dos Espíritos. Em 1865, Kardec traz para a gente o conceito que hoje a gente conhece. Conceito mais amplo e que abarca alguns pontos que ele não tinha abarcado nas suas definições anteriores. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Essa doutrina filosófica não existia nas tentativas de definição anterior. Como ciência prática, ela consiste nas relações que podem ser estabelecidas com espíritos e como uma filosofia já predispõe reflexão, já predispõe questões. Por quê? Como? Onde? Quando? Provoca reflexões. Não à toa é que é a mãe de todas as ciências. Não, o Silvio está aqui que não vai me deixar eu mentir sozinho. Compreende todas as consequências morais. Olha que interessante. Desde a primeira edição de 1857, Kardec já falava que era uma doutrina com fundo moral. Mas aqui ele traz para a gente agora. Compreende todas as consequências morais que decorrem dessas mesmas relações. Por que ele incluiu isso aqui? E a gente vai ver por que ele incluiu isso. Porque depois de 8 anos estudando aquelas informações que chegavam no mundo espiritual, com os devidos critérios, Kardec chegou a uma conclusão que hoje o movimento espírita tende a chamar de lei de causa e efeito. Esse axioma que nem lei é nas leis que nós temos no Livro dos Espíritos, né? Todo efeito inteligente é uma causa inteligente, isso é um axioma, não é uma lei. Mas depois de estudar criteriosamente essas informações que chegaram do mundo espiritual, como eles viviam no mundo espiritual, como eles sofriam moralmente no mundo espiritual, Kardec correlacionou a sua existência desses respectivos espíritos, enquanto encarnados, ao que eles estavam passando no mundo espiritual. Tanto que a quantidade de informações que foram parar na parte segunda da obra O Céu e o Espiritismo, eu vou mostrar para vocês a quantidade
de textos que transitaram primeiro na Revista Espírita. Kardec classifica aqueles espíritos felizes, suicidas. Ele faz uma classificação, coloca aquelas comunicações, procurando mostrar para a gente, via doutrina espírita, o que era essas consequências morais que decorrem dessas relações que ele tinha tido com o mundo espiritual. Podemos defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como com as suas relações no mundo espiritual. Deixa eu adiantar que meu tempo está indo. A construção do corpo doutrinário, a gente entende como princípios espíritas, como não princípios, mas conhecimentos que estão, por exemplo, no Livro dos Espíritos. Tem uma tendência muito grande de achar que tudo que está no Livro dos Espíritos passou pelo controle universal. Os estudos recentes, fazendo comparação com os manuscritos, fazendo comparação com o que transitou no Livro dos Espíritos, e na própria definição de controle universal, que Kardec traz para a gente, na introdução da obra Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro nome, né, oficial que ele traz para o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, ele traz ali a definição do que era o controle universal. E ele mostra para a gente, ele ensina para a gente, que o controle universal é aplicado a princípios, através de comunicações espontâneas, que chegam através de diferentes médios em diferentes lugares. E apesar disso, passava pelo critério que eu vou trazer, e da metodologia que Kardec traz, da razão, né, e desse controle que Kardec exercia. Princípios passaram, ou supostos princípios passaram pelo controle universal. Mas a própria progressividade da doutrina, na última obra, de 1868, permite, Kardec transparece que mesmo os princípios, com o advento de conhecimentos novos, poderiam ser superados. É uma fé raciocinada, não é dogmática. O que está no Livro dos Espíritos e nas obras, nada é verdade absoluta. Tem a verdade até o ponto que a gente se encontra hoje. Toda a construção desse corpo doutrinário passou pela Revista Espírita, por esse debate, por esses critérios, por esse feedback que Kardec recebia, pelo controle da razão que ele exercia, pelo seu conhecimento. Kardec foi preparado realmente, né? Basta estudar toda a biografia, né? As escolas que ele teve, o ensino moral que ele se dedicou, desde as primeiras escolas que ele teve a oportunidade de administrar e gerir, o ensino moral fazia parte da cultura, não só de Kardec, de pensadores franceses daquela época, antes da incorporação nas obras daqueles conhecimentos. Então, esse é o trâmite. Revista Espírita, análise e verificação, e indo para as obras básicas. O conteúdo da revista nas obras básicas mostram para a gente, quando a gente faz a devida comparação, esse estudo comparado com a Revista Espírita, agora eu vou mostrar para vocês como aqueles conhecimentos transitaram, num primeiro momento, na Revista Espírita. Livro dos Espíritos, segunda edição de 1860. Essa é praticamente a edição que a gente conhece, que é a comercializada. Apesar de a última modificação ocorrer na 10ª edição, e não em 1860, quando é lançada a revista. Alterações foram incorporadas em edições pequenas, mas ocorreram. Então, mostrando já, empiricamente, na prática, como Kardec ia alterando, né, conceitos e informações do próprio Livro dos Espíritos. De 1857, que a gente tinha limpado o copo, ela é diferente. Ela contém ensinamentos na edição de 1868 e tem alterações desses conhecimentos. Idem para todas as obras. Então, aqui, primeira coluna é o número da Revista Espírita, o mês que foi publicado o artigo, que está na coluna do meio, e aonde conhecimentos que foram passados naqueles artigos integraram a segunda edição de 1860. Então, por exemplo, março de 1858, quando não é cópia e colar, na íntegra aquele conhecimento estava lá, depois de passar pelos devidos critérios. Questão 522, 851, 855 e 866. Transitaram primeiro na Revista Espírita, em 1858. Então, Kardec já estava negociando, né, esse debate com relação a conhecimentos que existiam na primeira edição.
Continuando, na segunda edição, indo até fevereiro de 1860, textos da Revista Espírita, a segunda edição revisada vem a público em março de 1860. Até um mês antes, Kardec, aqueles conhecimentos, ele usou para integrar essa edição. Lá em fevereiro de 68, História de um Danado, foi parar na 973, 997, na conclusão do Livro dos Espíritos, na segunda edição. Idem para o Livro dos Médiuns. Primeira coluna, a revista. Segunda coluna, o artigo. Terceira coluna, aonde aquele conhecimento foi parar. Continuando, o Livro dos Médiuns, mesmo processo, onde surge qual era o artigo e qual era a parte do Livro dos Médiuns, aonde vai parar. Céu e Inferno, que eu mencionei a segunda parte. Céu e Inferno, quem conhece, por gentileza, levante a mão. Quem já leu, estudou. É uma obra também mais conhecida, né? Então, se eu perguntar dessas 5, acho que a grande maioria teve oportunidade de ler, de estudar, ver alguma coisa. O Céu e Inferno, que vem a público em 1865, eu vou mostrar para vocês a quantidade de informação que transita em primeira mão na Revista Espírita. Começa em março de 1858, essa primeira página vai até setembro de 1860, o artigo e onde ela vai parar, tanto na primeira parte quanto na segunda parte. Continuando, outubro de 60 até outubro de 1861, o texto, né, principalmente a segunda parte, né, aquelas informações com o além-túmulo, aquele sensação que o espírito tem, como ele vivia, sofrendo ou não sofrendo, era feliz, meio feliz, o que era, e essa relação que Kardec faz na classificação de um espírito feliz, sofredor ou suicida, as várias classificações que Kardec traz. Agosto de 1863, praticamente todos os meses da revista trouxeram o subsídio que foram parar na obra O Céu e o Inferno. Até março de 1865, um pouco antes do lançamento do Céu e Inferno. Vejam a quantidade de informação que vai parar no Céu e Inferno. A Gênese, da mesma maneira, mesmo procedimento, mesmo modus operandi, primeira edição de 1868, traz conhecimentos que já tinham passado pela Revista Espírita. A quinta edição da Gênese, né, revisada, tal, mesma maneira a gente enxerga o modus operandi, o artigo, aquele conhecimento indo parar na Gênese. Metodologia e análise daquele conhecimento que chega do mundo espiritual. O cientista Allan Kardec, por que ele chamou aquilo de uma ciência espírita? Porque tem uma metodologia. Existem critérios de análise das comunicações. Kardec é um dos primeiros pensadores a desenvolver uma análise de discurso. O que é a análise de discurso? Ele traz aquele conteúdo, analisa aquilo com determinado critério, e quando ele passa a comparar isso com outros espíritos vindo de outros médios, e vê afinidade, e vê uma convergência de assuntos, e faz a ligação com a escala espírita, que desde 1858, Kardec é uma das primeiras publicações dele, é a escala espírita. Para a gente entender bem como lidar com o mundo espiritual. Como não ser enganado pelo mundo espiritual, assim como a gente é enganado pela pessoa, às vezes, do lado do encarnado. Nada mais é do que a alma dos espíritos encarnados. A gente está sujeito. E Kardec coloca esses tipos de critério utilizando a escala espírita. O critério moral, né, de elevação moral para aquela informação, e faz essas comparações. Então ele traz, na introdução do Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que logo em seguida vira o Evangelho segundo o Espiritismo, que também passa por revisão, que também passa por conhecimentos que transitaram na Revista Espírita, ele traz a primeira controle que a gente deve ter na análise de uma mensagem, o controle da razão, controle das ciências atuais, controle da lógica atual, antes de admitir qualquer ponto como verdadeiro ou falso, ou como pode ser acolhido como um ensino doutrinário ou não. Análise de linguagem, né, que eu mencionei, e a concordância universal para princípios espíritas. Então, a primeira pergunta que eu sempre costumo fazer, né, nos grupos que eu participo,
Vocês entendem que tudo que está no livro dos Espíritos passou pelo controle universal? 100% levanta a mão. E não é verdade. Um exemplo que a gente traz é próprios 3 reinos. Hoje a ciência trabalha com 6, 7 reinos. Então, são verdades temporárias. Então, vale o controle para princípios espíritas. Ah, Adair, mas quais são os princípios espíritas? Introdução do livro dos Espíritos, Kardec faz um resumo dos principais princípios. Mas eles estão espalhados ao longo da codificação. A revista apresenta trechos que indicam como Kardec analisava as comunicações recebidas dos espíritos. Ele analisa cada comunicação. Quando não debaixo da própria questão e da resposta, ele faz as análises. Quando não, nas suas observações finais, ele faz essa devida análise. Nela é possível observar a metodologia inicial para avaliar a linguagem dos espíritos, desde 1858, Kardec, e ele revisou também a escala espírita. Existem várias versões, pequenas diferenças, mas ele vai validando informações diferentes. Nela é possível observar a metodologia inicial para avaliar a linguagem dos espíritos, a persistência em ideias falsas e as qualidades que caracterizavam espíritos bons e espíritos levianos. Na introdução da primeira edição de 1857, Kardec já traz isso. Apesar dele formalizar em 1864, em abril, tanto na Revista Espírita, quanto aquele artigo vai parar na introdução, e na introdução do Livro dos Espíritos de 1857, não tão conceituado dessa maneira, mas esparsamente a gente já define esses critérios que Kardec utiliza. Deixa eu adiantar aqui meu tempo. Tá. Um exemplo, vou trazer um exemplo só de mudança, né, e uma evolução do pensamento doutrinário. Quem lê o Livro dos Espíritos, a primeira edição, e a gente perguntar quando ocorre a encarnação, vai falar que a encarnação ocorre no nascimento. Essa era a verdade, esse era o conhecimento da primeira edição em 1857. Kardec vai trabalhando com isso. E na segunda edição, ele altera, né, o pensamento de quando ocorre a encarnação. Ele se inicia na concepção e se concretiza com o nascimento. É uma mudança dessa progressividade, a evolução do pensamento espírita. Então, esse exemplo é muito interessante para mostrar como a doutrina não é estanque. Se Kardec tivesse vivido mais uns 10 anos, aí eu estou inferindo, é opinião, eu acho. Talvez alguns pontos ele tivesse amadurecido melhor. E alterado. Esse aqui eu vou pular, da evolução doutrinária, tal. A evidência de mudanças e evolução doutrinária. Por que não mudou ali? Evidências da intercâmbio com o mundo espiritual. Que até agora eu falei de Kardec, de critério, da metodologia, né? Mas a gente conhece muito a influência do mundo espiritual a todo momento. Kardec consultava, agora eu vou trazer um pouco dos manuscritos que chegaram até os nossos dias. As comunicações que Kardec fazia com o mundo espiritual estavam ali com ele e chegaram para a gente. E ali a gente enxerga como ele consultava vários pontos, inclusive títulos de livros, para definir, para lançar ou para alterar as suas obras. A assistência era muito grande, muito grande. Ele não está alterando, gente. Bom, vai sem slide. Infelizmente, a tradução da Revista Espírita para os brasileiros só chegou em meados dos anos 1960. A obra, a Revista Espírita, foi relegada a um lugar não muito legal para essa obra fundamental de Allan Kardec. Foi tida como simplesmente contendo uma obra histórica, onde os ensinamentos a gente encontrava já nessas 5 obras básicas. Isso não é verdade. Tanto não é que Herculano Pires, Júlio de Abreu iniciaram a tradução
no final dos anos 1960, e em 1967, a Revista Espírita é lançada em português. Né? Nem todas as pessoas têm o francês, né, como uma segunda língua ou a fluência nessa língua. Então fica muito difícil o estudo. E aí, com a chegada, próximo dos anos 1970, propiciou muitos estudos. Mas o movimento espírita não tinha mais essa cultura, né, de ver essa obra. Então eu procurei trazer para vocês a importância de se estudar a Revista Espírita. Principalmente, que era o meu caso, entender o que é essa ciência espírita e entender o que é essa fé raciocinada. Ela é raciocinada porque após essa compreensão desses ensinamentos, a fé brota naturalmente. Não é uma fé cega, imposta, aquela que a gente está acostumada. Eu não vim de família espírita, mas minha família era católica. Então, contestar qualquer tipo de ensinamento, por exemplo, da religião católica, é dogma, não se contesta. O espiritismo não é assim. E é isso que eu quis mostrar para vocês e trazer a importância de se conhecer, de ler, de estudar. Hoje, grupos de estudo da Revista Espírita estão surgindo por meios virtuais ou nos próprios centros. No centro que eu frequento, que é o Instituto Espírita de Educação, né, fundado lá em 1947, Herculano Pires é um dos fundadores, a gente coordena um grupo de estudo da Revista Espírita. Convido vocês a instituírem um grupo. A exemplo do que o Silvio Chibene fez, já esteve aqui em algumas oportunidades falando sobre a Revista Espírita, e nada mais, nada menos do que há 47 anos, o Silvio e o grupo da Unicamp se dedicam a estudar essa obra. E vale a pena. Eu procurei transmitir um pouquinho do que é. Pena que travou os slides, que o último slide é bem legal. Que é onde Kardec chama quais são as obras fundamentais do Espiritismo. As 5 que a gente conhece, as obras resumo, que é o Espiritismo, Lei dos Fenômenos, não vou lembrar todas agora aqui, as 5, e a Revista Espírita ele chama, qual? Não, obras póstumas não, né? São artigos de Kardec, que são publicados por Ley-Marie, né, posteriormente. Então, não é uma obra de Kardec, apesar de conter textos de Kardec. Mais textos que Kardec, às vezes, lançava hipóteses, escrevia, e ele estava ainda em estudo ali, antes de colocar até provavelmente na Revista Espírita. Mas a Revista Espírita ele chama como uma obra fundamental do Espiritismo. Então, o mínimo que nós podemos fazer é ler, é estudar essa obra. Obrigado, gente.